A cidade não é apenas de quem é proprietário, mas de quem vive nela. Por esse motivo, imóveis não podem ficar eternamente sem construção ou desocupados, acumulando valor comercial. Práticas especulativas como essa podem inclusive causar expropriação pelo poder público. É o que lembra um dos maiores respeitados especialistas em direito urbanísticos e de cidades do Rio de Janeiro, o advogado e professor Ricardo César Pereira Lira. O projeto Memória do Direito Urbanístico está sendo desenvolvido voluntariamente sob a coordenação do professor Edésio Fernandes. A proposta é registrar e disponibilizar depoimentos curtos de pessoas que desde a década de 70 têm contribuído para o avanço e a consolidação do direito urbanístico, um ramo novo no direito público brasileiro. O processo de crescimento urbano intensivo que acompanhou e tornou possível a industrialização brasileira a partir da chamada Revolução de 1930, quando menos de 30% da população vivia em cidades, já provocou drásticas transformações socioeconômicas e espaciais no país. Desde meados da década de 50, a economia brasileira tem sido gerada principalmente nas áreas urbanas, sendo que, a despeito de todos os seus problemas financeiros, o país tem hoje um dos maiores produtos nacionais brutos do mundo. Embora tenha havido uma queda significativa nas taxas de migração rural-urbana, desde a última década, a população urbana brasileira, principalmente na maior parte das áreas metropolitanas, continua observando altas taxas de crescimento. A industrialização e urbanização têm provocado uma enorme concentração econômica, a qual tem determinado e dependido em um processo de exclusão política e segregação socioespacial da maior parte da população. Nas principais cidades brasileiras, áreas centrais modernas são cercadas por parcelamentos periféricos muito pobres, geralmente irregulares, se não clandestinos, onde a autoconstrução é a regra. Mesmo nas áreas mais ricas, edifícios e construções sofisticados coexistem com milhares de favelas precárias que resultam da invasão de áreas públicas e privadas. Um grande número de lotes de propriedade privada, estimado em 40% de algumas cidades, são mantidos vazios para especulação, uma vez urbanizados à custa da ação do Estado. Tanto a prestação socioespacial de serviços públicos quanto a distribuição de equipamentos de consumo coletivo são extremamente desiguais, com as áreas mais pobres apresentando um déficit de sistemas de drenagem e saneamento, equipamentos de saúde e educação, áreas de lazer e espaços verdes, juntamente com um enorme déficit habitacional dele decorrente, estimado em mais de 10 milhões de unidades. O padrão do processo de urbanização também tem provocado impacto e danos ambientais significativos, além de várias formas de mudanças culturais. Devido à natureza elitista da ação do Estado durante o processo, tem havido uma crescente mobilização social em torno de matérias urbanas, especialmente nas 2 últimas décadas, o que já provocou mudanças na ordem política mais ampla, bem como algumas tentativas interessantes, embora ainda incipientes, de gestão democrática de algumas cidades. 2 outros fenômenos também têm sido identificados nas 2 últimas décadas.
quais sejam o aumento generalizado da pobreza urbana, alguns dados estimam em 15 milhões o número de pessoas vivendo em condições de pobreza absoluta nas cidades brasileiras, e o aumento da violência urbana nas maiores cidades, a qual, em alguns casos, parece estar ligada a uma organização crescente de atividades de tráfico de drogas. A importância do setor informal na economia urbana brasileira tem sido especialmente reconhecida juntamente com a variedade de estratégias de sobrevivência dos pobres urbanos. Mais do que nunca, as tensões entre setores formal e informal, bem como aqueles entre a cidade legal e a cidade ilegal, têm vindo à luz. Novas práticas sociais e novas relações entre Estado e sociedade têm sido forjadas diariamente nas áreas urbanas, devendo provocar profundas transformações na sociedade brasileira e no direito no futuro próximo. Eu destaco a medida provisória 759 de 2016, que depois foi convertida na Lei 13465 de 2017, muito pouco discutida, muito pouco conhecida e que, no meu entendimento, vai ter efeitos muito sérios sobre uma série de processos no Brasil, na medida em que ela propõe uma privatização generalizada do patrimônio público da União. Sobretudo, ela vai desde terras da Amazônia, ela tem sido chamada da lei da grilagem, na medida que ela legaliza, reconhece uma série de processos de ocupação por exploradores assim, de terras da Amazônia, passa por zonas rurais no centro-oeste, zonas costeiras, afeta apartamentos funcionais em Brasília, legaliza os falsos condomínios de Brasília, os chamados condomínios urbanísticos, e tem também uma dimensão sobre favelas e outros processos de informalidade, mas tratando de maneira diferente do que a lei propunha antes. O Estatuto da Cidade, por exemplo, seguindo a orientação da Constituição, ele enfatizava a importância da regularização se dá através não só da legalização, mas também da urbanização. A lei dizia que, no caso de ocupantes de terras públicas, a solução seria a concessão de uso especial para fins de moradia. Em outras palavras, não havia uma determinação de privatizar o patrimônio público para que o direito de moradia fosse reconhecido. Já essa lei não. Ela aposta tudo na privatização, na propriedade individual plena, ela ignora a dimensão urbanística, ambiental, ela não menciona a questão das ex, que para os urbanistas é uma figura em torno da qual você pode viabilizar a intervenção nessas áreas consolidadas. Então eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos ver uma série de efeitos nefastos dessa nova lei, que para mim é a nova lei de terras.